do livro de João, capítulo de número 21. Aleluia! Nós vamos aqui, irmãos, João 21, glórias a Deus. João, meus irmãos, capítulo 21, louvado seja o nome de Deus. Amém? João 21, vamos ali no versículo de número 15, que diz assim, meus irmãos: e depois de terem jantado, disse Yeshua a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Yeshua: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Yeshua disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Só até aí, meus irmãos. Queridos, nós vemos aqui, meus amados, Yeshua HaMashiach perguntando 3 vezes para Simão Pedro se realmente Simão Pedro amava Yeshua, porque também 3 vezes Simão negou Yeshua lá no pátio do sumo sacerdote na noite que Yeshua foi entregue ao sumo sacerdote. Então, ali, meus irmãos, nós vemos que Yeshua HaMashiach, ele pergunta para Simão, por 3 vezes também, já que Simão negou 3 vezes, Yeshua, Lucas, controla aí, senão o vídeo não vai sair bom, irmão. Controla a parte de som aí, varão, tá bom? Das vozes, tá bom? Disse-lhe também: Senhor, tu sabes. Então, 3 vezes Simão perguntou, Yeshua perguntou, e 3 vezes Simão respondeu que amava Yeshua. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui, meus irmãos, aleluia, que Yeshua HaMashiach, ele fala para Simão Pedro, diz assim: apacenta as minhas ovelhas. E é interessante, irmãos, uma colocação aqui. Primeiro, Yeshua, ele vai dizer: ó, eu estou pedindo para você apacentar, mas as ovelhas são minhas. Louvado seja Deus. Então, primeiro ponto, irmãos. As ovelhas, né, ou cordeiro, que é a mesma coisa, amém? São de Yeshua HaMashiach. Não de Simão Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem de nenhum dos profetas, nem de Elias, nem de Moisés, nem nenhum outro patriarca, amém? Mas as ovelhas são somente do Eterno. E é interessante, meus irmãos, que Yeshua não fala aqui apacenta os meus bodes. Ele fala apacenta as minhas ovelhas, porque a ovelha é diferente do bode. Por que a ovelha é diferente do bode, meus irmãos? Qual a característica das ovelhas? Amém? Nós vemos, meus irmãos, que toda ovelha, ela possui várias características. Uma característica de toda ovelha, meus irmãos, que ela é um animal muito dócil, muito amável, mais do que todos os animais que podem existir. A ovelha é muito amiga, ela é muito dócil, muito confiante na voz do seu pastor. Cada ovelhinha, cada cordeirinho é uma maravilha.
porque além de ser o animal mais dócil que existe, meus irmãos, mais amável que existe, ela possui também uma outra característica, meus irmãos, que a ovelha, ela nunca se defende. A ovelha, a segunda característica da ovelha é que ela é o animal mais manso que existe na face da terra, meus irmãos. Oh, aleluia! E nós, como ovelhinha de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, se somos ovelha mesmo, nós temos que ser os mais mansos da terra. Oh, aleluia! Porque ali a mansidão, Yeshua fala aqui em Mateus 5, amém? Glórias a Deus. Verso 5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Por que ele fala herdarão a terra? Porque a terra é o pasto onde as ovelhas vão lá e comem. E a ovelha é mansa, louvado seja Deus. Mas não é só isso não, meus irmãos. Porque Yeshua, ele sabe fazer a diferença entre os bodes e as ovelhas, inclusive, lá em Mateus, no próprio livro de Mateus, meus irmãos, aleluia, no próprio livro de Mateus, né? Nós estamos aqui em Mateus, glórias a Deus, no capítulo 25, amém? E Yeshua, ele faz a diferença entre as ovelhas e os bodes, amém? Lá naquele julgamento, louvado seja Deus, e Yeshua, ele diz que colocará as ovelhas à sua direita, né, irmãos? 33, e os bodes à esquerda. As ovelhas estarão à direita de Yeshua e irão para o reino, mas o bode vão para o tormento eterno, vão para o inferno, meus irmãos, porque o bode é diferente da ovelha. O bode é agressivo, a ovelha é mansa. Até o próprio pastor, irmãos, de uma ovelha, animalzinho, quando ele chama a ovelha, mesmo que é para tosquiar, ela vai, irmão, porque ela não tem defesa, ela confia fielmente na voz de Yeshua HaMashiach, do seu pastor maior. Louvado seja Deus. Então, outra coisa importante, meus irmãos, que a ovelha tem de característica, né, que a ovelha é animalzinho, né? Eu estou falando dos animais ovelhas, mas que é para nós termos também essa característica. Porque ou nós somos ovelha ou é bode, né, irmão? Ovelha não é todo mundo que está nas igrejas. Ovelha é aquele que tem essas características. Amém? Outra característica da ovelha, meus amados irmãos, é que a ovelha, ela não tem medo. Olhe bem, meus irmãos. Se ela tiver medo, ela não consegue dormir. Por isso que ela tem medo, né? Por exemplo, se ela tiver medo, ele ficar assustada, ela pode ter medo, mas ela não consegue se deitar. Por isso que Yeshua fala para suas ovelhinhas, não temas, aleluia. Né? Fala até com Israel, não temas que eu sou contigo, não se assustes porque eu sou teu Deus. Porque até o povo de Israel também se portava como uma ovelha, amém? Só ficava tranquilo, né? O povo de Israel quando estava fiel, né, irmãos? Tem época que ficava infiel, mas na época que ficava fiel, né, irmão, debaixo dos reis fiéis, não temia nada porque confiava no Adonai. Aleluia. O próprio Yeshua, ele fala, meus irmãos, ali em Mateus mesmo, né, irmãos? No capítulo 10, Yeshua, ele fala, meus irmãos, para as suas ovelhas que tem que temer somente a ele. Amém? Ele diz assim, irmãos, lá no capítulo 10 de Mateus, se não me engano, lá no verso 28, né? Ele diz assim, não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno a alma e o corpo, que é ele próprio. A gente tem que temer somente Yeshua. Porque quando Yeshua diz assim, não temas, ele diz assim, eu estou no controle da tua vida, fica tranquilo. Aleluia. Eu estou no controle da tua vida, minha irmã, meu irmão. Você é uma ovelhinha, você fica na paz. Porque, meus irmãos, muitos servos, né, irmãos, são provados, mas você confia no eterno, porque você é ovelha do eterno. Então, a ovelha do eterno, ela descansa, aleluia,
porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, até o próprio salmista Davi fala assim: deitar-me faz em verdes pastos. Aleluia. Porque, irmãos, deitar confiando no eterno. Louvado seja Deus. Outra coisa, meus irmãos, que é uma característica da ovelha, meus irmãos. Você está vendo as características, meus irmãos? A ovelha, ela não se defende. Amém? Aquilo que diz lá em Isaías 53, Yeshua foi mudo para o matadouro, né, irmão? Porque ele veio como uma ovelha, um cordeiro, né, irmão? Cordeiro e ovelha é a mesma coisa. Só que agora Yeshua é leão. Só que nós agora temos que ser ovelha também, meus irmãos. Porque só vai ser leão quem for ovelha aqui na terra, irmão. Não adianta a pessoa pensar que vai ser leão aqui na terra e vai ser leão depois, não. Não existe essa possibilidade. O caminho foi dito por Yeshua. Ele é o cordeiro, mas agora é o leão da tribo de Judá. Amém? Então nós temos que entender que o caminho para ser leão é primeiro ser cordeiro. Aleluia. O cordeiro não se defende. O cordeiro, ele vai, né, irmão? É o mais dócil dos animais. Ele é amistoso. Não tem ira, não tem raiva. Amém? Ele tem que ser um animal amistoso. Louvado seja Deus. E nós temos que ser assim também. E outra característica da ovelha, meus irmãos, que ela não consegue descansar quando tem inseto. Amém? O que é inseto, meus irmãos? O inseto, meus irmãos, eles são animais que perturbam e tem uma conotação maligna e demoníaca nos insetos. Eu já expliquei para os irmãos, né, irmãos, que, por exemplo, a mosca, né, é Zevuv no hebraico. Então, Belzevuv, né, que é como se fosse Baal-Zevuv, o senhor das moscas, é o Satanás, é o Ran-Satã. Então, a ovelha, ela não pode se deixar tocar pelo inseto, senão ela vai ficar perturbada. E o que é o inseto, meus irmãos? São as oferendas de Satanás. O mundo, a ovelha para dormir tranquila, tem que estar longe do mundo. Aleluia! Tem que estar longe do inseto. Né? O inseto, onde é que esse inseto se esconde, meus irmãos? Esse inseto chamado Satanás, ele se esconde, meus irmãos, no mundanismo. Amém? Programa mundano, tanto na televisão, no celular, onde for, irmão, computador. Amém? O servo de Deus tem que se afastar desses insetos, que é inseto maligno, meus irmãos. Amém? E a ovelha de Yeshua HaMashiach, que nem nós. Já pensou a ovelhinha incomodada por inseto? Ele não consegue descansar em paz. Mas qual é o conselho do Eterno? Te afasta do mundo. Aleluia! E o apóstolo João diz lá em 1 João 2,15, não ameis o mundo nem o que o mundo há. Não ama a moda mundana, meus irmãos. Não ama a música mundana. Amém? Porque a ovelha do Eterno, ela não fica sossegada com esses insetinhos. São insetos que prejudicam a vida espiritual da ovelhinha, e a ovelhinha acaba se perdendo, né, meus irmãos? E acaba ficando fora do aprisco. Amém? Então, uma característica da ovelha é que ela não quer ser incomodada por inseto nenhum. Ela quer ficar longe do inseto. E se você, meu irmão, minha irmã, é ovelha, fica longe das ofertas de Ran-Satã. Fica longe das ofertas do mundo. Amém? Porque o Ran-Satã, ele é um insetinho que vai querer te oferecer alguma coisa para desagradar a Deus. Mas você, ovelha de Adonai, diz assim, para lá, Satanás, que esse inseto não entra na minha vida. Amém? Então você já vai repreendendo pela obediência, né, irmãos? Não adianta você falar, saia para lá, Satanás, e fazer a vontade do inimigo. Você tem que falar, vou obedecer ao Eterno, porque a maior maneira de expulsar o diabo, meus irmãos, é obedecendo a ele, ao Eterno. Porque a ovelhinha também tem a característica, ela não gosta de inseto, meus irmãos. O bichinho que não gosta de inseto é a ovelha. Amém? A ovelha detesta inseto, ovelha
não pode ter medo, só tem temor do seu próprio pastor, que é o nosso Yeshua, né, meus irmãos? Ele falou ali para Pedro que a ovelha de Pedro é dele. É dele. Ninguém é dono de ovelha nenhuma, meus irmãos. Yeshua que é o dono. Amém? O que nós temos que fazer é apacentar, cuidar e bem tratar. Louvado seja Deus. Amém? E ali, meus irmãos, você veja bem, e bem tratar com a palavra, né, irmão? Porque não adianta você tratar no corpo, mas a palavra está suja. E isso vai falar outra característica da ovelha. Ela não come comida suja, nem bebe água suja. A ovelha, por isso que Davi, no Salmo 23, né, fala, deitar-me faz em verdes pasto. Pasto tem que estar verdinho, fresquinho para ela comer. Se for pasto estragado, ela não vai comer, irmão. A ovelha não gosta de pasto estragado. Água suja, a ovelha não gosta. Ovelha que ovelha, e a água significa a palavra de Deus. Que o Eterno quer que a ovelhinha quer a palavra pura. A ovelha que é de Yeshua, né, irmão? Porque tem muita gente que diz a ovelha aí por fora, aí nesse mundo afora, mas é tudo bode. Se falar uma palavra viva, ele esconde logo que é logo uma falsa palavra. Então, isso é bode. Porque a ovelha aqui é a palavra boa, glória a Deus. Palavra que está na Bíblia. Palavra que está na Torá e nas palavras de Yeshua. Isso a ovelha do Eterno quer. Ela quer comida limpa, comida boa, comida saudável, água limpa. Amém? Porque a água limpa é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, uma ovelha do Eterno, nós não podemos, irmão, se você é ovelha do Eterno e fica ouvindo falso profeta, fica ouvindo vídeo de falso profeta, falso cantor, irmão, você não está comendo comida boa, não, hein? Cuidado que às vezes você não é ovelha. Amém? Às vezes é um bode. Porque a ovelha, principalmente, uma mensagem de pastor mundano, meus irmãos. Amém? Isso daí não é de Deus, irmãos. Amém? Mensagem de pastores que não tem vida espiritual nenhuma, meus irmãos. Concorda com todo esse mundanismo aí pagão? Pensa bem, irmão. Se uma ovelha de Yeshua Hamashia, que gosta de comida boa, vai comer essas comidas aí. Então, fica muito ligado nisso, meu irmão. Que ovelha não bebe água suja, nem come comida estragada. O pasto tem que ser verdinho, verdinho, bem fresquinho. Que aí a ovelhinha vai lá e come feliz. Louvado seja Deus. Ovelha é assim, irmão. Bode não, bode come qualquer coisa, meus irmãos. Amém? Mas ovelha não. Ovelha só come comidinha boa. Essa é a característica, né? Por isso que Yeshua falou ali para Pedro: apacenta minhas ovelhas, hein? Que eu estou subindo, vou subir, tu vai ficar aí apacentando. Minhas ovelhas só querem comida boa. Não bota comida estragada, não, hein? Bota essa comida pagã. Amém? Esses enganos que tem por aí, não. Amém? E muitos que ficam comendo isso aí, irmão, aí você pensa bem, se você é ovelha ou é bode. Amém? Que a ovelhinha não vai ficar comendo mensagem estragada, não. Amém? Pregação estragada, não. Vai comer coisa boa. Amém? Coisa boa que está na Torá e nas palavras de Yeshua. Isso é que é importante. Amém? Ovelha que é ovelha mesmo, ó, ela não se defende, porque ela é a mais dócil das criaturas. Amém? Quem defende ela é o Eterno, por isso que o Eterno diz assim, você não deve revidar, porque minha é a vingança. Por isso que o Eterno diz para suas ovelhinhas, fica preocupado não, que eu tomo conta. A gente pregou até isso hoje de manhã, a questão dos anjos Rafael e do anjo Gabriel, né? Então os irmãos já estão por dentro. Amém? Que deixa que o Eterno é que bota os exércitos dele para trabalhar e os arcanjos, né, meus irmãos? Deixa que o Eterno é que cuida disso. Você tem que ser somente uma ovelhinha e confiar nele. Louvado seja Deus. Agora, ovelha que é ovelha, ó, ela só pode temer o seu pastor. Amém? Não pode temer outras coisas. Não quer ficar longe dos insetos. O Ransatã pode oferecer o que for, a ovelha diz assim, eu não quero nada com ele, não. Glória a Deus. E 3, a ovelha só quer comida boa. Amém? Outra coisa da ovelhinha, meus irmãos, da ovelha do Eterno, porque quanto mais você tira a lã,
mais ela produz lã. O que significa isso, meus irmãos? Se lembra que está lá em Apocalipse, capítulo 22? Aquele que santifica, santifica mais. Aquele que é justo mais. Porque aquele que faz a vontade do Eterno, mais vontade tem de fazer do Eterno. Aleluia. E aqui também no livro de Apocalipse diz também, né? Vou botar até o texto aqui para os irmãos verem, né? Quem está falando aqui, mas é bom os irmãos verem também. Amém? Apocalipse capítulo 22, meus irmãos. Amém? Que é um ensino bíblico para nós, que quer ser ovelha, né, meus irmãos? Louvado seja Deus. Amém? Está aqui no verso 11. Diz assim, isso aqui é o eterno Yeshua falando, né, irmão? Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porque a ovelha, ela produz muito mais, irmãos. E também isso tem a ver quando ela está se santificando. Ela se santifica mais ainda. Amém? A pessoa vai, vou tirar essa lãzinha aqui, o pastor que cuida dela, né, irmão? Vai aparar ali a lã, né? Daqui a pouco ela produz mais lã, irmão. Glória a Deus. A lã são as obras boas, né, irmãos? As obras que agradam o eterno pastor, que é Yeshua HaMashiach. Louvado seja Deus. É as obras de santificação e de justiça, né, irmãos? Justiça e santificação, né, irmão? Justiça social, de tzedakah, de santificação do corpo, que é a techuvá, né, irmãos? Nós sabemos que a base, né, irmãos, nós temos pregado isso sempre, é techuvá, santificação, tzedakah, né, para ajudar quem precisa, e a tefilá, que é a oração, e o jejum também, né, meus irmãos? Porque jejum e oração, a ovelha gosta, amém? Então, meus irmãos, você vê bem que a ovelha de Yeshua HaMashiach, é uma ovelha, meus irmãos, que primeiro, ela tem que ser mansa, né, irmãos? Não teme nada, só teme o Eterno. O Eterno cuidando dela, ela está em paz, ela vai dormir, que é benção. Não quer nada, não gosta de inseto. Ovelhinha, que é animalzinho, não gosta de inseto não, irmão. O Rã-Satã vai chegar perto, não vai aceitar, não. Nada. Vai aqui, ó. Tem aqui vai aceitar, não, irmão. Uma falsa profecia, um falso ensino, um paganismo, uma festa pagã, né, irmão? Não vai de jeito nenhum. Ovelha que é ovelha vai querer celebrar as festas do Eterno. Agora vai contar o Homer, né, irmão? Estamos contando já, né? Hoje os irmãos já estão contando. Por quê? Porque é a ovelha do Eterno. Né, irmão? Porque até a contagem do Homer, meus irmãos, que nós estamos fazendo, é um mandamento. Muitos dizem, é um mandamento menor. Mas o que Yeshua falou do mandamento menor, irmão? Está aqui em Mateus, capítulo 5, meus irmãos. Amém? Se você for lá em Mateus, capítulo 5, glória a Deus, aleluia, aqui Yeshua fala, quando ele fala da Torá, amém? Você está aqui em Mateus 5, amém? E ele diz assim, porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um jota jamais passará da lei que é Torá, sem que tudo seja cumprido. Agora, o que ele diz no verso seguinte? Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, mandamento de onde, meus irmãos? Da Torá, que ele está falando da Torá. E assim ensinar os homens, será chamado menor no reino de Deus. Ou seja, nem vai entrar no céu, porque vai estar lá embaixo. No fim da fila é lá no lago, né, meus irmãos? Amém? E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande. Então, o mesmo mandamento pequeno, que é mandamento menores, que a gente está praticando, esse o Yeshua está dizendo, aquele que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém? Louvado seja Deus. Então, queridos, você está ali contando o Homer, porque você é ovelha do Eterno. Louvado seja Deus. Amém? Você está fazendo a vontade de Adonai. Glórias ao Eterno. Amém? Você está ali, você às vezes, né, alguém se levantar contra você, você já sabe aquilo que o Eterno ensinou na Torá hoje. Ele vai enviar o anjo para te guardar, mas também vai entrar o anjo da justiça, que ele diz que a vingança é dele próprio. Amém? Então fica tranquilo, confia no Eterno. A ovelha confia. Amém? A ovelha tem
tem que ter essa característica, meus irmãos, de ser dócil, meus irmãos, é ser manso, amém? Uma ovelha mansa, amém? A pessoa não revida, amém? Yeshua diz que quem revidar aqui está em Mateus 5, nós estamos aqui em Mateus 5, então vamos aqui mais adiante, o que ele fala aqui em Mateus 5, amém? Aqui diz, verso 22, ó, eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca, né, será réu do sinédrio, amém? Raca quer dizer desprezível, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Ô, Yeshua falando aqui do inferno, meus irmãos. Então, você, como ovelhinha, não pode revidar nunca, né, meus irmãos? Tem que estar sempre ali orando. Você vai orar e deixa que Yeshua vai julgando. Amém? Porque ele diz aqui, você não pode se encolerizar, se enraivecer. Amém? Você tem que ficar como uma ovelha. Uma ovelha, não tem isso no dicionário da ovelha. Encolerizar, ficar raivosa. Ovelha nunca fica. Amém? A ovelhinha está sempre ali, junto do pastor. Agora, todo mundo que é ovelha no arrebatamento já sobe como leão. Então, fica ligado, meu irmão. Você tem que ficar ovelha agora. Amém? Porque você é ovelha, mas quando o corpo glorificado vier, você vai ser regente da terra, você vai ser leão. Amém? Isso tudo daí é Bíblia. É Bíblia sagrada, meu amado. Porque Yeshua diz lá em Apocalipse 2, 26, aqui vencer, eu darei poder sobre as nações. Poder é leão. Amém? Louvado seja Deus. Ovelha você tem que ser agora. Ovelha, porque Yeshua falou agora para Pedro, cuida das minhas ovelhinhas. Louvado seja Deus. Amém? João 21, amém? Nós lemos ali no verso, amém? A partir do verso 15, não foi, irmãos? Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Nós temos que ser agora cordeirinho de Yeshua, tendo todas essas características de Yeshua HaMashiach, ter um coração manso, viver uma vida de temor somente ao Eterno, né, irmão? É claro que eu estou falando em termos de temor, né? A pessoa vai ser obediente a todos os seus superiores, mas porque teme a Deus, né? O temor a Deus faz a pessoa ser obediente também na sua vida secular, né? As pessoas que estão sobre ele, né? Na sua empresa, na sua instituição, né, irmãos? Mas por isso você faz, é porque você teme o Eterno, né, irmão? E você é ovelhinha. Agora, se alguém fizer injustiça com você, você vai ficar tranquilo, porque o Eterno é que diz, seja uma ovelhinha e que minha é a vingança. Está lá na Bíblia, né? O Eterno diz que a vingança é dele. A gente não pode fazer nada, a gente tem que ser ovelhinha. Ovelha também não quer nada com o mundo, meus irmãos, mundanismo nenhum. Deixa as coisas do mundo para lá, para o bode. Amém? Bode gosta das coisas do mundo, ovelha não. Amém? Ovelha só quer ficar ali no aprisco, louvado seja Deus. Então, a característica das ovelhas, fazendo aqui um pequeno resumo, a ovelha não revida, ela não se defende, ela é mansa. A ovelha, ela teme ao Eterno, e ela é mansa também, teme ao Eterno, né? A ovelha, como que ela, aqui a ovelha animal teme o seu pastor, nós tememos o Eterno, Yeshua HaMashiach, amém? A ovelha também não gosta de inseto, meus irmãos, inclusive nem vai ter no milênio, com poucas exceções, porque é o Ran-Satã, amém? É o próprio Satanás ali, amém? Simboliza o adversário, por isso que a ovelha não gosta de inseto, nem das suas oferendas, amém? As oferendas dele é o mundanismo, né? A avareza, a sensualidade, tudo isso aí, o Eterno, o Ran-Satã oferece, mas a ovelha de Yeshua joga isso aí por terra, porque a ovelha de Yeshua não quer nada disso, amém? E outra coisa da ovelha de Yeshua é que ela só come comida boa, nada de comida estragada, nem comida suja, água suja, não. Só palavra boa, da Torá e de Yeshua, aquilo que está escrito, não essas invenções que tem por aí por fora, né, meus irmãos? Amém? E a última colocação é que a ovelha, ela que se santifica mais. Amém? Ela tem que se santificar cada vez mais. Por isso que ela é uma ovelha, porque ela, em vez de piorar, ela sempre está melhorando.
para o seu pastor Yeshua HaMashiach. Amém? Então, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos. Amém? Hoje foi uma mensagem muito interessante para a gente entender por que a gente é ovelha. Porque não adianta, né, irmãos, a gente pensar que é ovelha, mas agir como bode. Então, a gente tem que ser ovelha e ser ovelha. Seja ovelha agora, meus irmãos, em tudo, porque depois do arrebatamento, quem foi ovelha vai ser leão. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom. Amém e amém.